Graça e paz, queridos. Palavra do Senhor para nossas vidas no dia de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 28. Palavras do Senhor que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis morada para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Essas palavras, elas foram pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo. É um grito de apelo que Ele faz à humanidade. E nós vamos nos ater aqui à palavra jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não quero entrar em contexto de jugo, não quero entrar na morfologia da palavra. Eu quero ir direto ao ponto e dizer para você que quando o Senhor Jesus diz que o meu jugo é suave, Ele se refere à canga, o que os nossos bois hoje usam no Nordeste, em alguns lugares do Brasil, e quem sabe em alguns lugares do mundo. É aquela madeira, aquela peça que fica atravessada no cangote, no pescoço do boi. Geralmente vão 2, 3 bois ali, 4 bois ali puxando um carro. E aquele boi, quando faz o tracionamento daquela condução ali, a gente chama aquela peça, aquela travessa, que nada mais é do que um diferencial, um estabilizador, um eixo, só que de madeira. Aquilo a gente chama de jugo. A função dele é estabilizar o peso, é dividir o peso. Você vai encontrar na Bíblia muitas passagens onde você vai ver sobre o jugo desigual, ou seja, um peso, uma medida desigual nas costas dos servos do Senhor, nas costas do povo de Israel. Então, quando se fala em jugo, estamos falando daquela travessa, daquele eixo, daquele diferencial. Hoje os automóveis chamam isso de caixa de satélite, mas no animal, a tração, nós chamamos aquilo ali de canga, de jugo, e é por aí. Então Jesus fazia uma analogia àquela peça. Aprendei de mim, porque o meu jugo, ele é suave, ou seja, ele não maltrata, ele não me fere, ele não me causa o castigo. E o meu fardo é leve. No início dos anos 90, o Brasil passou por grandes transformações, principalmente na sua área econômica, a abertura do mercado econômico, das exportações, das importações, e isso se prolongou até o final da década de 90. Consequentemente, veio também aí o surgimento da internet, a popularização da internet, mais precisamente. E com isso, queridos, nós atraímos uma série de heresias para o campo teológico, doutrinário, para o campo da igreja. Foram atraídas uma série de heresias, e essas heresias, elas germinaram, queridos. Germinaram e elas penetraram dentro da igreja. Penetraram de uma maneira que vieram a se ramificar. Daí, nos anos 2000, a popularização da internet, o avanço tecnológico, a criação de plataformas, as coisas elas evoluíram, e essas heresias elas também evoluíram. Hoje as heresias elas estão bem estruturadas, estão bem empacotadas, enlatadas. A coisa ficou de uma forma que você não vai conseguir, se você não tiver realmente ali o dom de Deus na sua vida, se você não for uma pessoa que tenha tempo de qualidade com Deus, se você não tiver uma intimidade com Deus, talvez você passe despercebido
com relação a tantas heresias que surgiram nos últimos 30 anos, principalmente aqui no Brasil. E é sobre esse assunto que nós iremos tratar, por conta de que existem muitas pessoas, amados, que eles estão anestesiados, estão comprando esse pacote pronto e eles estão vendendo esse pacote enlatado, engarrafado, estão vendendo esse pacote aí que está todo bonitinho, todo organizado para terceiros, como se fosse uma coisa saudável, como se fosse uma coisa benéfica, e na realidade nada mais é do que lixo teológico, lixo religioso, a coisa mais terrível que há no submundo da religiosidade. E é sobre esse assunto que nós queremos abordar, por conta de muitos companheiros que hoje eles encontram-se por aí, quem sabe, quebrados, abatidos, machucados, pessoas feridas, pessoas que de alguma forma foram enganadas, e eu não vou entrar aqui no mérito se ele sabia que ele estava sendo enganado ou não, mas que hoje estão aí pessoas jogadas praticamente, queridos, por conta de que compraram esse pacote pronto e não souberam tratar com essa bomba. Então vamos lá, queridos. Nossas igrejas hoje, elas estão cheias de profissionais de vendas, de marketing, multinível, multimídia. O que bomba hoje é isso aí. Isso vem lá dos anos 90. O marketing, o multinível, o multimídia, as vendas, o aperfeiçoamento das vendas, isso nas empresas que trabalham com essa metodologia deu muito certo, porque eles trabalham com consumidores, e as empresas cresceram realmente. Nas igrejas, queridos, nas igrejas isso não funciona. Nas igrejas não há possibilidade de você crescer com a onda do marketing multinível, multimídia, com um profissional de vendas ali dentro, porque a sistemática desse tipo de estratégia, ela não se encaixa num padrão de igreja. Ela pode até dar um salto, aparentemente, mas logo em seguida ela cai e as coisas ficam em desgraça, queridos. Pode ser que no meio de 100, meia dúzia, eles consigam se manter por algum tempo, mas também não vão permanecer por muito tempo. Então hoje as nossas igrejas estão cheias dessa linguagem, marketing multinível, marketing multimídia, rede network e uma série de palavras que elas vão confundindo ali a mente dos neófitos, dos irmãos mais novos na fé, e consequentemente aquilo vai tomando de conta inclusive dos pastores. São muitos pastores que admitiram e adquiriram essa linguagem, eles passaram a incorporar também essa linguagem. Então você ouve muito hoje os pastores falarem em redes, multinível e multimercado, multimídia, estratégia disso, estratégia daquilo, e com isso esses caras eles estão sendo engolidos, queridos. Engolidos por uma massa que vai minar ali sua força, e o futuro de toda essa estratégia que aparentemente poderia ser boa, poderia ser de crescimento, o futuro dela é levar esses pastores, essas igrejas ao fracasso. E hoje nós estamos vendo o reflexo de muitas igrejas dessas que embarcaram nessa viagem, e que não tiveram condições de continuar nessa viagem. O bilhete que eles compraram, queridos, precisou fazer um baldeamento,
precisou fazer uma conexão. E na próxima conexão dessa viagem eles ficaram. Não tiveram estrutura para continuar nessa viagem, porque o modelo não se encaixa no padrão de igreja, queridos. E nós vamos falar para vocês por que não se encaixa no padrão de igreja e por que muitas igrejas hoje que estão aí, e no início elas tiveram um crescimento fenomenal, hoje elas estão quebradas, querido. Pastores murmurando, sofridos, chorosos e dizendo: fomos enganados. E como eu disse, eu não vou entrar no mérito se ele foi enganado porque ele quis, se ele sabia, se ele era conivente com essa situação. O que ocorre, queridos? Muitos pastores com uma igreja pequena, 50, 100 membros, às vezes até 200 membros, então eles procuraram se franquear com uma outra igreja que já tinha uma estabilidade maior, com um número de membros maiores. Então esses camaradas começaram a se agregar com essas igrejas, na ilusão de que eles iriam crescer, iriam explodir, iriam detonar. E a mensagem era: olha, se não se converter, terá que se mudar da cidade. Se não se converter, não vai encontrar lugar mais aqui na nossa cidade. Glória a Deus, queridos. Aleluia, se isso realmente pudesse ser exercido em sua plenitude. Mas não é o que a gente vê, não é o que a gente está observando. E olha que já se passaram quase 20 anos. E os pastores, eles começaram a pensar: bem, agora eu vou bombar, porque o Senhor tem me prometido multidões, eu tenho recebido revelações de que eu vou pregar para uma multidão tão grande que nem Abraão era capaz de imaginar. E ele começa a sonhar e começa a viajar nessa vibe. E ele viaja, queridos. E quando ele acorda dessa viagem, ele vai perceber que o estrago está muito grande. Por que ele se acorda dessa viagem e o estrago está muito grande? Porque contaram para ele apenas a metade da história, não contaram para ele a outra metade da história. Eu particularmente conheço um pastor que ele estava no embalo de umas lives. Vou começar a fazer live e a gente vai bombar. E ele começou a fazer umas lives ruins, lascada, uma tecnologia furada, um chiadeiro terrível que ninguém entendia nada, a imagem mal feita. E quando ele descobriu que ele não era o cara que bombava, ele não sabia por que o vídeo dele era tão ridículo, mas por que o meu vídeo é tão feio e o vídeo do fulano aqui é tão bacana. Quando ele descobriu que para ele produzir tecnologia, conteúdo, ele precisava de recursos e os recursos dele eram insuficientes, ele começou a se despertar. Quando ele começou a descobrir que para que ele tivesse qualidade nas suas produções, num caminho ainda de querer a possibilidade de explodir, ele observou que era difícil demais. Quando ele descobriu que produção de marketing, isso demandava muito dinheiro, muitos recursos, aí ele começou a ficar pela estrada, sentado à beira da estrada, parecido com Erasmo Carlos, queridos, ali na beira da estrada, sentado, vendo a chuva cair ali. Quando ele descobriu que ele foi enganado, ele começou a baixar a guarda. E aí ele quis alertar outros companheiros, mas os outros companheiros do embalo não vão ouvir ele. Ele será apenas um rebelde, um camarada que pisou na bola e que não deu certo para ele. Então vem aquele outro e começa a vender casa, vender carro, vender tudo que ele tem, investe em tecnologia, ele entra no YouTube, ele entra em programas de televisão e quando vê ele está endividado até o pescoço, devendo Deus e o mundo. E aí ele vai questionar com os líderes vão dizer: olha, tecnologia, isso aí é caro, não é para qualquer um.
E aí ele começa a verificar quantas pessoas visitaram lá o canal dele, quantas pessoas ouviram a pregação dele, e quando ele vê que poucas pessoas ouviram ali a pregação dele, ele começa a desanimar e bater um desânimo. Ele diz: mas por que a pregação aqui do pastor fulano deu 1.001 tantas pessoas visualizaram e a minha só 10? E ele começa a entender que marketing digital é caro. Ele precisa explorar um terceiro para ele poder crescer, a não ser que ele tenha conteúdo. Pastor, mas o fulano de tal não está no marketing digital e tem um conteúdo maravilhoso, tem uma visualização formidável. Por quê? Porque ele está no caminho de Deus, está no trilho correto, ele não está mascarando a situação dele. Hoje você encontra pregadores de marketing multinível, vendedores profissionais dentro de igreja com status de pastor, todo bombado, todo bacana, com algumas palavras maravilhosas e que vão de impacto a muitas pessoas. E eu vou citar aqui algumas dessas palavras que esses camaradas eles começam a colocar para os irmãos como se fosse um mantra. Tem palavras que essa turma do profissionalismo, que não tem nada a ver com a igreja do Senhor, mas que eles estão ali para fazer um merchandise, para fazer ali um auê, para tentar levantar recursos, e a bola do pregador, do cara que está dominando aquilo ali, do administrador, do profissional da fé, do executivo da fé. Então ele coloca lá a jornada para o sucesso. Conquiste o seu primeiro milhão. E isso vai estimulando, camaradas. Meu Deus, eu quero meu primeiro milhão. Eu quero a minha jornada para o sucesso, pastor. Seja um conquistador de multidões de gerações. Eita, aquilo vai mexendo com o camarada ali, e o bolso vai coçando, e ele diz: eu vou dar o meu melhor, eu vou dar tudo, o meu tudo. E ele começa ali a desovar a grana que ele recebeu, quem sabe quantos anos de trabalho, o dinheiro do mês dele, mas ele tem uma sede, ele quer poder, ele quer fama, ele quer poder, ele quer fama. E Satanás, queridos, ele sabe como conquistar essa turma. Ele conhece o coração do cara que quer a fama. Ele sabe onde ele tocar, ele conhece o ponto nevrálgico do ser humano, porque ele conhece o ser humano. Satanás, ele é velho, ele é muito mais velho do que você. Então ele sabe quem é o cara que gosta de droga. Ele não vai oferecer para o cara que gosta de droga, ele não vai oferecer para aquele camarada um bom trabalho. Porque ele sabe que o cara não quer um bom trabalho, o cara quer droga, então ele vai oferecer droga. Ele não vai oferecer para um cara que gosta de fama, não vai oferecer droga. Ele diz: esse cara não gosta de droga, esse cara gosta de fama, de poder, de status. Lembre-se que Satanás ofereceu coisas para o Senhor enquanto o Senhor estava lá no deserto. Satanás foi lá e viu que o Senhor estava com fome, disse: olha, tu pode transformar pedra numa pizza, num pão maravilhoso, numa coisa boa, e tu pode saciar a tua fome, porque Jesus estava com fome. Satanás sabia que o Senhor, sendo o Filho de Deus, detém todo o poder, mas ele ousou dizer: olha, eu te darei também poder. Se é poder que tu quer, eu vou te dar poder. Então Satanás, ele sabe, queridos, sabe o que você deseja. Então ele toca no ponto nevrálgico. Está ali o pregador, todo bombado, todo bacana, levando palavras de estímulo, e ele te oferece essas coisas, querido. Te oferece fama, ele te oferece poder, glória, e tu queres isso aí. É quando tu embarca. O pastor às vezes tem uma igrejinha, 30, 40 pessoas, e ele pensa: eu vou ser igual esse camarada que tem uma igreja que tem 100 mil pessoas.
E aí ele diz que ele ouviu uma profecia, que o Senhor falou isso, que o Senhor falou aquilo, e se tu creres, tu verás as multidões, e aquele papo todo. E quando ele pensa que não, ele pegou uma rasteira tão grande e ele está ali lambendo as feridas dele. E mais uma vez eu vou dizer que eu não vou entrar aqui no mérito se ele sabia ou não. Problema dele, se ele sabia ou se ele não sabia. Queridos, esses pregadores que não têm nenhum compromisso com ninguém, eles são como um vendaval. Eles chegam na tua... Inclusive tem um nome que eles utilizam muito bacana e chamativo. O epicentro, pastor. Nós vamos fazer aqui um epicentro, a semana do epicentro. Vamos mergulhar 100% em Jesus. E com isso ele tem levado muitos pastores ao declínio, queridos. Muitas igrejas quebradas, hoje aí o povo sofrido, gente desviada, porque o próprio pastor embarcou numa parada dessa. O próprio pastor disse, não, eu quero. A ganância do homem, veja a que ponto chega a situação. E você por aí vendo uma série de pessoas. Um dia desse eu encontrei um pastor com uma igreja, meu irmão. Uma igreja muito pequena, eu acho que era a menor igreja do mundo. Uma igreja que tinha uma porta pequenininha. Eu confesso para vocês que o banheiro da empresa lá onde a gente trabalha é maior do que aquela igreja. A porta era pequena, só tinha um pastor, o pastor lá gritando, rapaz, com algumas cadeiras ali, 2, 3 cadeiras. Eu disse, meu Deus do céu. E aí alguém pode dizer, não, pastor, isso aí é o evangelho sendo alargado. Não, irmão. Isso é rebeldia. Isso é o cara que não quer estar submisso a um pastor. É o camarada que não quer estar submisso à autoridade de uma pessoa. É o caboclo que acha que ele tem intimidade com Deus. Ele liga e Deus responde para ele. Ele tem um número particular de Deus. Ele acha que ele vai explodir, que ele vai ganhar o mundo todo. E na realidade isso não é evangelho, queridos. O caboclo desse está envergonhando o nome do Senhor. Mas ele insiste e ali ele começa fazendo campanha em outras igrejas. Ele mesmo nenhuma igreja tem, mas ele vai em outras igrejas fazer o estrago, fazendo campanhas, oferecendo o que ele não pode cumprir, o que ele não pode dar. E ali ele passa 3, 4 dias naquela campanha dele e rouba uma galera, leva a grana de muita gente. E muitas vezes ele leva, queridos, membros daquela igreja. Conheço um amigo nosso que o caboclo passou lá, roubou não só o dinheiro, ele roubou a tesoureira com tudo. Então, amados, muito cuidado com esses lobos devoradores, muito cuidado com essas propostas indecentes. E o cara chega com um produto pronto lá. Olha, eu estou com um produto aqui que é show de bola, pastor. Isso aqui a gente vai fazer uma campanha aqui, vamos arrebanhar aqui mais de 1000 pessoas. Deus não quer, queridos, uma campanha por um período contigo. Deus, Ele quer ter uma vida plena contigo, uma vida perene. Deus não te chamou para 30 dias nem para 7 dias, Ele te chamou para viver uma vida com Ele. Jesus vai dizer, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E preparareis morada para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Acontece que as pessoas, eles parecem que lêem só a metade das coisas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele vai falar, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O boi, quando ele andava amarrado com outro por ali, ele andava amarrado por 2 coisas. Primeiro, para que ele dividisse a carga. Ele andava ligado àquela cangaia
aquela canga, primeiro porque ele ia dividir a carga, segundo porque o outro ia guiar ele. O outro era mais experiente. E quando ele tomasse experiência, ele ia guiar um outro. É o que Jesus está dizendo. Está cansado? Vem com o papai. Mas aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde, não sou brabo. Poderia ser um boi brabo. Não, eu sou manso e humilde. Sou manso e humilde. O meu jugo é suave. Não vai te ferir, não vai te arrebentar todo. O meu fardo, ele é leve. O meu fardo, ele é leve, queridos. Quem quer hoje? Me diz quem quer hoje, por menor que seja, por mais leve que seja, quer fardo. Por mais leve que seja, quer carregar alguma coisa. Não sou peregrino não, pastor. Sou servo do Senhor, Ele vai me dar multidões. O Senhor tem prometido para mim as nações. Esse ano, se Deus quiser, eu vou conquistar o meu primeiro 1 milhão. E Deus tem promessas e propósitos para a minha vida. Eu ainda vou os meus pés ainda vão pisar na África, na América, na Europa, na Ásia, e eu vou conquistar o mundo. O cara quer dar um passo lá na África, lá na América, mas ele é incapaz de conversar com o vizinho dele que está do lado da casa dele. Isso não é, queridos, cristianismo. Isso não é igreja do Senhor, queridos. Quantas pessoas, e eu falo de pastores mesmo, quantos pastores aí hoje eles estão desiludidos, sem igreja, desigrejados, desacreditados. O pastor tinha uma igreja que tinha aproximadamente 300 pessoas. E hoje eu estou começando do zero, pastor. Glória a Deus, e espero que você aprenda, que você tenha aprendido a lição. Pastor, minha igreja, eu saí da minha igreja, que era lá no bairro tal, fui ao centro, eu aluguei um imóvel, pastor, me endividei todo, eu quebrei, pastor. Voltei lá para minha terrinha e estou começando lá do zero. Glória a Deus, queridos. E eu espero que você tenha aprendido a lição. Jesus não te chamou para uma aventura. Não foi para uma aventura, para uma experiência aventureira que o Senhor te chamou, não. As pessoas, esses profissionais da fé, queridos, quando eles chegam com um produto pronto e acabado. Produtos milagrosos que prometem coisas que você olha e diz, esse é o produto. Você já observou lá na televisão, na internet, quando você vê um produto, a pessoa diz, olha, você vai emagrecer, em 30 dias você vai perder 10 quilos. E o caboclo gasta, inverte tudo, principalmente a mulherada. Querendo se livrar da gordura, né? Ele disse, eu vou investir tudo isso aqui. E aí, depois de 30 dias ele vê que ele foi roubado. Ele dá aquela depressão tão grande, ele fica numa situação tão lascada que ele passa a desacreditar. O cara compra um aparelho, uma máquina da vida dessa, uma máquina de desentortar banana, e depois de 20 dias ele vai botar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, para que eu quero máquina de desentortar banana? Fica até uma coisa ridícula, irmão, uma banana lisa. Então é essas bobagens que essa turma estão comendo aí, todos os dias comendo pó, comendo bola, comendo poeira. Por quê? Porque não quer saber de palavra, quer crescimento rápido. E olha só, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que cresce rápido é monstro, sai dessa. Tudo aquilo que cresce rápido é monstro. Procura te voltar para o Senhor. Jesus disse, olha, eu sou um boi que vou te guiar. Se tu se ligares a mim, tu não vai cair em precipício. E outra coisa, tu não vai sentir o peso nas tuas costas, não, porque o meu fardo é leve. E não te preocupa com o meu jugo, porque ele é suave. Só que muitas vezes nós queremos cair num jugo de um mercenário, de um estelionatário. Nós não queremos cair no jugo do Senhor. Queremos a facilidade.
queremos a coisa fácil. E com isso nós estamos influenciando pessoas a caírem no mesmo buraco, queridos. Muitas vezes pessoas bem intencionadas que procuraram a igreja para ter uma experiência pessoal com Deus. E muitas vezes nós desencaminhamos essas pessoas, desencaminhamos elas do propósito original delas e oferecemos para elas uma série de vantagens, entre aspas, vantagens que não existem, queridos, só na cabeça desse sujeito, desse indivíduo. Não existe atalho para o Senhor, queridos. Jesus não disse eu sou o atalho, ele disse eu sou o caminho. Não tem outro caminho, queridos. Se você tem esse desejo de continuar nessa caminhada com o Senhor, tire um tempo de qualidade com Deus e Ele vai colocar no teu coração até onde tu pode caminhar com Ele. Qual é o teu limite com o Senhor? E eu quero te dizer que se tu sonha, acorda desse sonho para que isso não se torne um pesadelo. Acorda para a vida, porque muitas vezes o sujeito está sonhando em ganhar o mundo, mas ele está perdendo a alma dele, queridos. Acorda, queridos. Se o Senhor te entregou uma igreja com 50 pessoas, cuida dela e cuida com qualidade. Cuida dela e cuida com qualidade. Davi disse, eu tenho poucas ovelhas, mas as poucas ovelhas que eu tenho, eu cuido delas. Quando vem um urso, eu derrubo ele. Quando vem um leão, eu também mato eles. Não entra nessa lombra, nessa parada de que tu vai enricar, que tu vai subir. Foguete não dá ré, queridos. Presta atenção, anota aí. Foguete não dá ré. Quando ele der uma ré, porque ele está se acabando. Abre os teus olhos. E a minha oração é para que Deus te livre e te guarde da mão desses mercenários. Que o Senhor possa fazer com que você possa crescer em sabedoria, em obediência a Ele. E abre os teus olhos, que o Senhor te livre e te guarde e te dê a paz e tenha misericórdia da tua vida e de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.